Olá portistas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico. Vamos fazer a análise do Tondela Futebol Clube do Porto, vitória por 3-1, com golos de Danilo, de Marega e depois de Fábio Vieira de penalti. É um jogo que pode ter dado o título ao Porto. Nós estamos a gravar isto a seguir ao jogo, portanto não fazemos ideia como é que vai ficar o Famalicão Benfica, que está a começar agora. Sabemos que de facto se o Famalicão ganhar, o Porto pode ser campeão. De qualquer das formas, o Porto está a 3 pontos desse mesmo campeonato. Portanto, o Dragão 27, não sei o que é que te pareceu este jogo, não é? Mesma equipa, mesmo 11, e uma vitória fundamental e muito importante para o título. Sim. É de certeza, não é? Sim, o Sérgio Conceição na conferência de imprensa que antecedeu o jogo deu a entender que a forma como ele monta a equipa é a forma que ele quer que ele vai manter, no fundo. Que o Porto joga, não é? Que o Porto joga. E nós até comentamos isso também durante o jogo. Ele se calhar pede sempre uma intensidade, porque ele até fala, eu uso a expressão verticalidade. Sim. Ele não é só pelo jogo de posse, é um jogo de posse, mas em progressão. Sim. E com produtividade para o golo. É verdade. E foi isso que ele tentou montar, e acho que o Porto até entrou bem. Se calhar houve ali 3, 4 minutos um bocadinho no jogo mais confuso, mas depois do Porto assentar o jogo, até aos 15 minutos foi dominador, esteve ali muito bem. Teve a oportunidade a um bom nível. Teve aquela cabeçada do Maregna com uma grande defesa do guarda-redes. Com uma grande defesa do guarda-redes, e depois há uma outra também que ele volta também a defender mais à frente, mas sim, mas sobretudo essa ocasião. Depois, o Tondela vai-se senhoreando do jogo, o Futebol do Porto também começa numa toada mais morna, quebra muito o Porto. Quebra. Não sei se nesta fase também ainda há questões um bocadinho físicas, até de manter sempre um determinado ritmo, nem sempre isso é possível. Sim, lá está, o Porto até jogou domingo, não é? Também não houve muito tempo, não é? O Sérgio até comentou... Para sim. E o Sérgio até comentou que normalmente nesta altura, quando se começa uma época, e no fundo foi o recomeçar de uma época, porque as competições estiveram paradas 3 meses, de alguma até maneira, se calhar parou mais do que quando para entre épocas. às vezes fazem-se 12, 14 jogos de preparação, e o Porto, a preparação foi começar a jogar, pronto. Mas isso é para todas as equipas, obviamente, o Porto não é mais nem é menos. Mas pronto, de facto entrou-se ali num jogo menos bonito, mesmo assim o Porto sempre com algum ascendente, e tu até referiste, vamos ver como é que o Sérgio lhes vai fazer a cabeça no intervalo, e eu acho que realmente lhes fez a cabeça, e o Porto entrou absolutamente dominador, impositivo, a quase fazer colar o Tondela à sua extrema defesa, à sua grande área. Eu acho que hoje ocupou muito bem o terreno na segunda parte. Só para ainda ir à primeira parte, houve coisas que para mim não funcionaram e hoje, e normalmente não funcionam. Uma coisa que não funcionou, que é uma dupla que a gente gosta bastante, foi Sérgio Oliveira e Uribe. O Sérgio Oliveira estava muito... parecia que estava quase a adivinhar a lesão que ia ter, porque estava muito disparatado. Quer dizer, houve uma outra vez que ele conseguiu pautar e manter a bola e com calma e pautar o jogo, mas de resto estava completamente errático. Eu acho que também é um jogador que precisa de estar em boa condição física para render. Precisa de estar fluido, de estar no jogo, não é? Isso coincide na fase também, a lesão dele, que o tom dela está mais por cima, a equilibrar, não é? E ele então, o Sérgio Conceição opta por meter o Danilo, senão até acredito que entrasse o Vítor Ferreira. Até acredito que se o Porto estivesse mais por cima, até acredito. Pronto, entrou o Danilo e entrou bem, nada a dizer, até marca depois o golo. Ele só teve um passe com um bocadinho comprometedor na segunda parte, mas de resto teve falhas. Teve ao seu melhor nível. E também outra coisa que eu não gosto e acho que já é recorrente, que é o Corona a jogar à esquerda. Eu acho que o Corona é um terço ou um quarto do jogador que é quando joga à direita. O Corona, repare-se uma coisa, quando é que ele faz a diferença? Na segunda parte, quando muda para a direita, para a frente do Manafá. Portanto, aí o Corona aí então é peixe dentro da água. Ele à esquerda, não sei, acho que não se está a adaptar tão bem. Ele já tem jogado lá, mas também não gostei muito. E depois tivemos também é justo dizer que o Soares esteve também outra vez completamente apagado e ao lado do jogo. Portanto, a primeira parte acaba também por morrer muito neste processo. Portanto, o meio campo não funcionou tão bem,
o Corona desinspirado, o Soares apagado do jogo, quer dizer, e pronto, depois na segunda parte de facto é diferente. Acho que é totalmente diferente. O Futebol do Porto consegue fazer triangulações, entrou logo a ganhar impositivo, outra rapidez de circulação da bola, de dinâmica dos jogadores, de posicionamento. E pronto, e culminou de facto houve o canto que o Alex bateu muito bem desta vez, porque ele até não estava a ser muito feliz nos centros e nas marcações. Também não tem estado em grande forma o Alex Telles. No jogo jogado não tem estado muito feliz. Mas o Danilo até foi um cabeceamento mesmo de matador, de uma subtileza. E ele salta uns metros, não foi, mas uns centímetros valentes. Né? Ele salta muito alto mesmo. Até porque o guarda-redes do Tondela é muito alto e ele estava confiante que ia agarrar a bola e foi surpreendido. Houve depois ali alguma reação do Tondela, entretanto. Sim, mas o Porto não se deixou ir abaixo. Nunca. Às vezes o Porto até tem um bocadinho a tendência quase de se encostar um bocado, como também defende bem, mas isso não aconteceu. E depois o Porto estava sempre a lançar jogadas muito perigosas na frente, e uma delas foi uma desmarcação primorosa, creio que até foi um passe do Corona, terá sido ou do... Para o Marega? Para o Marega. O golo foi do Corona. Foi do Corona. Foi um grande passe. Foi um passe de morte e também muito bem o Marega. Eu também comentei na altura, o Soares não saberia como o Marega... Nem se desmarcava para começar. Esteve ali mesmo a contemporizar e naquele momento certo é que arranca e não se deixa cair fora do jogo. Ele estava no limite, 12 centímetros, não é? Estava ali no limite. E depois, acho que só ajeitou a bola uma vez e no segundo toque já foi a bola mesmo. E rematar. O Marega também aparece muito melhor curiosamente é dos jogadores que aparece melhor, até alguns estão a aparecer pior, mas o Marega aparece melhor. Sim, aparece melhor. E nestes lances não está a facilitar, que ele facilita muito. Exatamente. E falha muitos gols. Eu também já referi que tantas vezes falhou que agora se calhar vai haver um período em que ele vai ser mais produtivo e mais marcador e mais goleador. Não sei se vai haver, porque entretanto houve uma situação com ele que já vamos comentar certamente. Mas só ainda para falar do Marega enquanto jogador e não enquanto atitude, não é? Mas portanto eu acho que ele encheu o campo hoje. Acho que para mim até foi o homem mais influente, foi o melhor em campo por tudo o que deu à equipa, quer dizer, ele deu profundidade, combativo, ao fim ele fica sozinho na frente, não é, praticamente assegurado depois do Tondela reduzir, não é, por um disparate, uma entrada disparatada do Uribe que dá penalti e ele aguenta, aliás até ele que sofre o penalti, não é? Portanto ele teve muito bem a aguentar, acho que foi um jogo à Marega dos velhos tempos, não é? E esteve bem a finalizar também. E foi sempre um jogador que incomodou a defesa do Tondela. Sim. Ao contrário do Soares. Portanto, era sempre perigoso na frente. Sim. Depois há um momento do jogo que também marca o jogo negativamente, que é a substituição que de facto faz o Sérgio. Não é? Exatamente. O Sérgio tira tira o Alex Telles e mete o Fábio Vieira. Sim, no fundo foi isso que ele fez. Só que passou o Manafá para a esquerda e atrasou o Corona. E acho que o Porto ressente-se muito disso. O Porto, todo o gajo que estava a ter com o Corona na frente, perdeu porque o Corona veio defender. Ele depois ainda lá foi uma outra vez, o Corona. Mas ele chega para tudo, mas perdeu-se com isso. O próprio penalti que o Uribe faz nasce de uma perda de bola infantil do Manafá, que até estava a fazer um joguinho bom dentro das limitações técnicas que ele tem, mas do lado esquerdo eu acho que lhe custou ali a adaptação e o Porto ressentiu-se. Aliás, o Sérgio tem que meter depois o Diogo Leite para tapar a própria borrada e o buraco que ele causou. Houve ali um momento, eu diria um momento do equívoco. Foi, e ele ali, eu fiz a asneira, vou dizer que meteu o Diogo Leite. Sim. E de facto o Porto aí, nós até dissemos, isto é um jogo, agora o Porto vai-se passear, não é? No tempo que lhe falta no 2-0. Estava controladíssimo o jogo. E pronto, pôs-se outra vez ali a jeito, como se costuma dizer. E é um penalti, e voltas a disparatado o Uribe, acho que ele não tinha necessidade, porque mesmo que ele não fizesse falta, o jogador não ia dali marcar gol direto. Ele quando muito poderia acompanhar mais um bocadinho para o incomodar, mas não para provocar o penalti. Não.
Depois do penalti, pronto, o Porto ficou ali, sofreu. Sofreu-se. O Porto, nós já temos dito isso, acho que é uma equipa que, mesmo quando encostada atrás, normalmente até defende bem. Às vezes até há uns erros defensivos do Porto que surgem quando o Porto é apanhado em contrapé, mas quando o Porto está posicionado a defender, aí normalmente defende bem. Mesmo assim, se não fosse o Marchezinho sim, a fazer uma defesa que a bola passa-lhe por debaixo das pernas e ele defende com a perna de trás, não é? Sim, Quer dizer, sem saber muito bem como. Eu ali até pensei assim, isto foi esta linha de campeão, porque o Tondela ali podia ter empatado o jogo. Entretanto, não tendo empatado nesse momento, nós até também comentamos, o Porto também pode matar o jogo, porque houve ali 2, 3 descidas que estava a adivinhar o golo, uma delas até com o Luís Dias também. Luís Dias, sim. E o Luís Dias dá isso, é um bom jogador para contra-ataque. Acabou por ser isso que aconteceu. Inacreditavelmente o árbitro não ia marcar nada. Eu também. Com um jogador que foi abalroado, o jogador estava naquela posição e ele tirou-lhe a posição, o defesa tirou-lhe a posição como? Atirando para o chão. Deu-lhe um infesto pelas costas. Às vezes há as cargas do homem, às vezes há aquelas mãozitas, pronto, um empurrãozinho. Ele ali dá-lhe um empurrão pelas costas. Quer dizer, eu perguntei-lhe como é que ele não marca este penalti e está com muitas dúvidas. E aliás, há o penalti também contra o Porto é muito bem marcado, sim, o Uribe também faz falta. E eu fico na dúvida do penalti na primeira parte sobre o Manafá, uma investida que ele faz que mete a bola por um lado e vai a correr pelo outro. Admito que não é escândalo que não seja, é isso que eu quero dizer, mas à velocidade que o Manafá é isto que eu quero dizer, porque às vezes os lances de vídeo ao ar. Até porque há esta posição que normalmente. Quando um corpo se começa a inclinar muito, começa a perder o centro de gravidade. Claro. E o Manafá tinha fintado para a sua esquerda. Exatamente. E fintou depois para a direita, e portanto já ia um bocadinho inclinado e um pequeno toque nas costas àquela velocidade. E depois é o que eu estava a dizer. No vídeo árbitro, às vezes eu acho que se tem um defeito grande, que é mete-se a ver o lance em câmara lenta. Eu até posso estar a dar o maior infesto e a maior troçada do mundo, mas aquilo em câmara lenta parece que eu fiz uma cócega. Ali na velocidade real, a velocidade que o Manafá ia, aquele toque é suficiente para o derrubar. Eu não tenho dúvidas que também seria perfeitamente penalti. E este então não deixava dúvidas. Não deixava dúvidas. E depois pronto, foi a cena infeliz do Marega, menino mimado, não é? Porque eu percebo que ele até merecesse marcar o penalti, mas temos ali um especialista que era o Fábio Vieira. E o Marega não é especialista em marcar penaltis, de certeza. Até porque o Porto também tem tido um bocadinho esses equívocos ultimamente. Há alguém que quer marcar e depois não é esse, aconteceu com o Zé Luís nas aves e foi o que foi. Não é? E aliás, o Sérgio Conceição tem que urgentemente ter gente competente para marcar penaltis e preparar gente competente para marcar penaltis. E portanto, se encontrou mais um, então tem que ser isso. Não estava o Teles, que marca muito bem bolas paradas. O Marega esteve muito mal, mas até podia ser aquele gesto irrefletido naquele momento do chute e caía em si. Mas não, ele esteve zangado com o mundo porque só ele é que conta. E atenção, o Marega, veja-se o que já fez em 2 pré-épocas, que chegou quando quis e lhe apeteceu, mas parece que tem um estatuto especial. Aliás, também não sei muito bem porquê. O ano passado ele teve mesmo de lado, foi posto de lado pelo Sérgio Conceição e demora a entrar na equipa. Na época passada aconteceu isso, porque ele veio depois quer sair. Portanto, o Marega psicologicamente é muito irrefletido e acho que é muito imaturo. Já tem mais que idade que ter juízo. Depois é ali uma coisa, é falta de respeito para com o treinador, para com a equipa e sobretudo para que, neste caso, com o Fábio Vieira. Ele não vai festejar. Reparem uma coisa, o Porto se calhar nem precisa de jogar mais para ser campeão, pode precisar, pode não precisar, e ele não festeja com a equipa, o jogo acaba e ele vai-se embora. Quer dizer, ele se calhar sagrou-se campeão em campo, digamos, portanto, sem ter que entrar mais em campo, até e vai-se embora. A atitude que já tem sido comentada ainda esta semana. Ele não tem sentido coletivo nenhum, quer dizer. Ainda esta semana alguns órgãos de comunicação social referiram isso, a atitude de um Aboubakar, isto até para salientar o bom balneário que o Porto tem neste momento. A atitude de um Aboubakar, que é o primeiro homem a pular do banco, a festejar os golos, quando, coitado, numa joga na vida, não tem um minuto de jogo. O Diogo Costa, ainda hoje falei nisso, que não é fácil um guarda-redes tão jovem e tão bom, uma época inteira no banco, quer dizer, aquilo e ele também está sempre ali com a equipa, não é?
Agora, Não. a atitude, acho que borrou a pintura toda. E o aliás, Marega. se há homens de confiança do Sérgio, o Marega é um deles, portanto nem tem que estar melindrado por nada. E não é? ele dá tudo em campo, portanto Sim, tem sim, toda a sim, razão sim. do mundo, até podia, lá está, na altura dizer assim, pá, eu queria marcar, mas depois, quer dizer, Tu se até faz uma referiste coisa que ele dessa. seria um dos homens do jogo, não é? Para mim é, na Pois, mesma. pelo Jogo que fez. jogado é, Sim, jogo sim, jogado sim, é, sim. para mim é. Agora, borra a pintura, é o que eu digo, borra a pintura, quer dizer. E eu acho que o Sérgio, se for o Sérgio que eu conheço, eu arrisco-me a dizer que o Marega nem joga mais esta época, se calhar. Vamos ver. Até porque, vamos ver. reparem, ele a seguir, o Luís Dias ainda tem a loucura de lhe fazer um passe e ele despacha assim a bola para o adversário. Não quero saber Sim, disso. já não estou cá, isto já não é comigo. Por não. amor de Deus, já faltava ainda ir marcar um autogolo muito amoado. Por amor de Deus. Acho que não é nada profissional. Pronto, é de lamentar isso. Globalmente foi um bom jogo. Foi um bom jogo. E, assim, um bom jogo. e o Porto tem sempre dificuldades a jogar fora. Este ano teve sempre. Era um portanto, jogo a também gente diz importante isso. para haver este consecutivo vencer, não é? Sim, E, portanto, sim, foi sim. mais um jogo, foi o quarto consecutivo de vitórias e o Porto quase que sela O Porto a vitória no o Porto campeonato. tem várias hipóteses de ser campeão. Vamos só falar isso rapidamente. Até se calhar quando tiverem a ver este vídeo, e se isso acontecer, pedimos desculpa, mas também tivemos que gravar logo por as nossas vidas pessoais, tivemos que gravar logo a seguir ao jogo. Portanto, o Porto tem várias opções para ser campeão. As duas, o Benfica daqui para a frente perde mais 3 pontos, seja hoje, seja para a semana, seja quando for, e o Porto nem tem que jogar, até pode perder sempre, se calhar. Basta, se o Benfica ganhar sempre, basta até se calhar fazer 3 empates nestes 3 jogos. É um cenário um bocado aberrante, mas pode o fazer, ou ganhar um destes 3 jogos. Portanto, eu diria que agora estamos muito perto, a 99% de sermos campeões. Sim. Falta o resto, portanto, se não se for campeão hoje, não se pode descansar. E uma equipa que é campeã deve merecê-lo, não é? Portanto, também e deve se não formos ter o hoje, brilho que seja de- para a semana num clássico clássico. também porque o Benfica se empatar não chega, por exemplo, não é? E pode empatar também, por exemplo. Portanto, para a ganhar semana, até. ou ganhar, exatamente. Portanto, aliás, até o Famalicão está sem o avançado que foi expulso no último jogo, que é... São essas coisas que acontecem sempre com regularidade, mas não interessa. Mas, portanto, o Porto para a semana até pode ter um grande jogo para ser campeão, um clássico Sporting. Sim, não no é? seu estádio. E No depois seu tem estádio. outro jogo seguido em casa Com também. o Moreirense também, e depois acaba em Braga. Portanto, num desses 3 jogos, pelo menos temos que ganhar Temos ou que empatar os 3, quer dizer, também é Ainda não possível. está ganho, mas Não está estamos ganho. mesmo já com Não, está muito perto. um bocadinho da taça. E na o mão. Porto está bem psicologicamente. Eu hoje temi que o Porto pudesse até entrar um bocadinho ansioso, mas não, entramos bem, entramos fortes e acho que agora estamos mesmo muito perto. Eu agora estou mais confiante do que nunca. Pronto, vamos ver. Sem dúvida. Está terminada. Da vossa parte, peço-vos o habitual, comentem. Se já tivermos sido campeões, e oxalá que sim, se bem que eu também gosto que o Porto seja campeão quando joga e não estar à espera dos outros, mas se tivermos sido campeões, comentem e a gente também, certamente, num futuro vídeo falará disso. Se não, comentem como foi este jogo, quando é que acham que o Porto vai ser campeão, se vai ser, se não vai ser, se ainda vai acontecer alguma catástrofe, deem a vossa opinião. De resto é o habitual, subscrevam as diferentes plataformas. Sei que também tem havido muita malta a seguir-nos no Spotify agora, também obrigado por isso. Também sigam-nos por lá se preferem mais a plataforma de podcast de áudio, não é? Temos também o iTunes se gostam. E de resto, subscrever o canal do YouTube, fazer like, partilhar com os vossos amigos é o mais importante para aumentarmos aqui a nossa comunidade de dragões autênticos. Até à próxima. Até à próxima.